Fala jovem, beleza? Professor Alex aqui agora para uma revisão para vocês da nossa matéria passada até hoje aqui, a parte de termodinâmica, beleza? Pessoal, nessa revisão de hoje vou me permitir voltar um pouquinho mais no tempo para falarmos também de gases, beleza? Vamos lá. Transformações gasosas. Legal? Bom, nós temos aí, galera, que um gás ele pode sofrer algumas transformações no estado gasoso de acordo com as três variáveis de estado. A primeira delas é a temperatura. E existe uma transformação que ela pode ficar constante, que é a transformação isotérmica, né? Segunda variável de estado, pessoal, é a pressão. E numa variação de transformação gasosa com a pressão constante, isobárica, volume constante, isocórica. Beleza, pessoal? Equação geral dos gases, tradicional PVT povotou, né? Nós temos que P é a pressão final, V o volume final e T a temperatura final. P0, pô, né? Volume inicial, V0, vô, volume inicial e T0, tô, temperatura inicial. Atenção para a observação, né, pessoal? Por favor, temperaturas, seja ela final ou inicial, sempre, sempre, sempre em Kelvin, tá? Aí vai um exemplo então para vocês, olha. Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 300 Kelvin. Temperatura então inicial dele, né? Se esse gás for aquecido até 400 Kelvin, sob pressão constante, seu volume será o quê? Vamos ver aqui, ó. Dados, né? Eu tenho que o volume inicial vale 12 litros, a temperatura inicial 300 Kelvin e a temperatura final 400 Kelvin, né? Quanto que vale o volume final? Equação geral dos gases. Galera, como a pressão é constante, então eu sei que a pressão final e a inicial são iguais. Eu posso cortá-las, concorda comigo? Vai sobrar o quê? VT é igual a VOTO. Vou passar o T para lá multiplicando, né? E aí eu tenho que volume inicial vale 12, coloquei o 12 aqui. Temperatura final vale 400, está aqui. E temperatura inicial 300, está ali. Dá pra gente cortar alguma coisa? Acho que dá, né? Ó, Kelvin corta com Kelvin, sobrou só litro, né? Resposta está em litro, beleza. Dois zeros em cima, corta com dois zeros embaixo. Quanto que é 12 dividido por 3? Ó, 12 dividido por 3, né? Dá 4, beleza? Esse 4 vezes esse 4 aqui dá a nossa resposta, 16 litros. E quem dá a resposta pra gente aí é o Ryu, dando um Hadouken na resposta. Beleza? Vamos lá. Vamos falar de trabalho de um gás aí no gráfico da pressão pelo volume. Uma coisa que a gente fala bastante, né? E vamos lá. Olha, o trabalho de um gás ele tem uma expressão matemática muito conhecida que é a pressão multiplicado pela variação do volume. Essa expressão aqui ela é usada quando a pressão ela for constante, tá? Então, se a pressão ela for constante e existir, o trabalho dependerá da variação do volume. Você concorda comigo? Se essa variação for positiva, acontece uma coisa. Se for negativa, acontece outra. Vamos verificar isso aqui, ó. Então, nesse primeiro gráfico aqui à esquerda, eu tenho que um gás ele sai do estado A, né? E vai para o estado B. Tá ali. Beleza. Nesse lado esquerdo aqui, eu já tenho uma outra situação. Eu tenho um gás no estado D e ele vem para o estado C. Tá. O que aconteceu em cada um desses gráficos aí, pessoal? No gráfico da esquerda aconteceu uma expansão, né? O volume cresceu, tá vendo aqui, ó, vem da esquerda para a direita, enquanto o gráfico da direita aqui, ó, esse gráfico aqui, ele sofreu uma compressão, ou seja, ele diminuiu de tamanho, beleza? Bom, o gráfico da pressão pelo volume nos diz muita coisa, tá, galera? Por exemplo,
a área abaixo da linha é numericamente igual ao trabalho, e como aqui nesse caso aconteceu uma expansão, o trabalho é positivo, tá, galera? Agora, do lado direito aqui, ó, eu tenho também a área abaixo da linha, né, de D até C no caso, e como acontece uma compressão, olha aqui, ó, o volume inicial é D, maior, o volume final é C, menor, né? Então, o trabalho ele será menos a área. Legal? Já já nós iremos discutir o que é trabalho positivo e negativo, tá tudo bem? Vamos lá. Se a transformação for cíclica, no caso aqui da esquerda, ó, transformação A, B, C, D e A, né? Se a transformação for cíclica, pessoal, então, dependendo do sentido, se for horário ou anti-horário, eu tenho uma interpretação, beleza? Olha, horário continua ali o trabalho, a área interna agora da figura, beleza? O trabalho é positivo, tá, pessoal? Sentido horário, trabalho positivo, beleza? Agora, sentido anti-horário seria trabalho negativo, né? Menos a área, tá? Simplesmente pela questão do trabalho ser negativo aqui, ó. Professor, por que do lado esquerdo é positivo e do lado direito é negativo? Vamos ver aqui mais perto, então? Olha só. A gente sabe que o trabalho ele vai ser igual a quê? A área abaixo da linha, né? Então repare que de B para C o meu volume aumentou, ó. De B para C o volume aumenta, tá? E essa linha que representa o aumento está acima da linha que representa a redução do volume, ó. De D para A está abaixo. Então é por isso que o trabalho seria toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui, menos toda essa região aqui. Por isso que dá a figura lá dentro, tá bom? O oposto acontece para a figura aqui da esquerda, tudo bem? Vamos falar aqui agora da primeira lei da termodinâmica, tá? Essa elipse vermelha aí, pessoal, representa um sistema. Algum recipiente que tem um gás ali dentro, onde as transformações termodinâmicas vão acontecer. Primeira coisa que vai acontecer aqui, pessoal, eu chego com calor para esse sistema, tá? Calor, beleza. Parte dessa energia em forma de calor eu utilizo da forma de trabalho, né? Uma coisa útil para mim, tá? Enquanto o calor é a energia total, o trabalho é a energia útil. Ou seja, nós temos uma variação de energia interna, tá? Pessoal, pela conservação de energia, nós temos que a energia total, que é igual à energia útil, trabalho, mais a energia dissipada, ΔU. Como está aí, ó. Calor é trabalho mais ΔU. Quem é ΔU? ΔU é calor menos o trabalho, tá? Um pequeno exemplo para vocês sobre essa primeira lei aí, pessoal, é no motor de combustão de um automóvel, de um carro qualquer, né? Por exemplo, o calor ele pode ser atribuído à queima da gasolina. O trabalho pode ser atribuído a quê? À questão do carro se movimentar. E a variação da energia interna, pessoal? A variação da energia interna tem a ver com o fato do carro ficar quente, né? Já percebeu? Você vai de uma cidade para outra de carro, quando você coloca a mão em cima do capô do carro, ele está quente, né? Esse calor não é utilizado pelo carro para a movimentação, né? Então seria uma coisa que não é útil, uma energia dissipada de fato, tá bom? Analisando a primeira lei, vamos falar do trabalho, tá? A interpretação a respeito do trabalho. Se o trabalho for positivo, galera, isso significa que o gás realiza trabalho. Anote isso no seu caderno caso você não tenha, beleza? E se o gás ele realiza trabalho, se o trabalho é positivo, acontece uma expansão. Nós já falamos sobre isso, beleza? E se for negativo? Olha só, se for negativo, realiza-se trabalho sobre o gás, ou seja, o meio externo realiza trabalho sobre esse gás, não é o gás que realiza trabalho sobre o meio externo, tá? Ou seja, acontece uma compressão, o volume vai diminuir, tá?
Se o trabalho ele é igual a zero, não há realização de trabalho e também não há variação de volume. Como é que é o nome de uma transformação onde o volume não varia? Exatamente, isocórica. Você lembra dos outros nomes? Isovolumétrica e isométrica também, tá? Pegando aí a primeira lei da termodinâmica, pessoal, repare que se o trabalho é negativo, nós temos que, portanto, a variação da energia interna é igual ao trabalho. Ou seja, a energia total é igual à energia dissipada. Esse é o pior caso possível, tá, pessoal? O trabalho ser igual a zero. Você só gasta energia para aquecer, mais para nada. Falando do calor agora. Se o calor é positivo, significa que o gás recebe calor, tá? O calor dele ele está recebendo calor, beleza? E isso significa, portanto, que é uma transformação endotérmica. Você lembra desse termo? Endotérmica, endo, vem de dentro, ou seja, o calor está chegando, está vindo para dentro do gás aí. Legal? Calor menor do que zero, nós temos que o gás ele cede calor, ele perde calor, tá? E aí vai ser uma transformação exotérmica, exo fora, saindo, perdendo, no caso calor, né, e tal. Calor igual a zero significa que não há trocas de calor. Lembra, pessoal, do nome da transformação onde não há trocas de calor? Muito bem, boa. Isso aí, transformação adiabática. Tá legal? E analisando a primeira lei da termodinâmica, pessoal, nós temos que se o calor ele vale zero, eu posso escrever o que sobrou de duas maneiras. Ou assim, né? A variação da energia interna é igual a menos o trabalho, ou assim, menos a variação da energia interna é igual ao trabalho, né? Eu vou te dar um exemplo. Olha só, você por acaso usa desodorante aerosol? Por acaso, né? Dentro lá do desodorante, o volume é pequeno e quando você né, espirra lá o spray, o gás, todo o conteúdo lá de dentro vem para um meio externo. Esse volume vai aumentar, então haverá realização de trabalho, né? O trabalho é positivo, né? Haverá uma expansão. Olha para cá, ó. E você já percebeu que a temperatura mesmo, lá do desodorante aerosol, ela dá uma diminuída. Isso serve para inseticida, para bom ar, sabe, para essas coisas de spray em geral. Legal? Ou seja, a redução de temperatura tem a ver com a redução aí, ó, da energia interna, a variação ser negativa. Tá bom, pessoal? Bom, agora vamos falar aí da variação da energia interna. Beleza? Variação da energia interna é o seguinte: se a variação for positiva, a temperatura do gás aumenta, tá? Se a variação for negativa, a temperatura do gás ela diminui. Galera, não tem jeito, tá? Variou a energia interna, a temperatura variou também. É possível variar a temperatura interna. Temperatura interna é ótima. É possível variar a energia interna sem variar a temperatura do gás? Não. É possível variar a temperatura do gás sem variar a energia interna? Também não, tá? Se a variação da energia for igual a zero, a temperatura do gás permanece constante. Lembra do nome da transformação, né? A temperatura constante isotérmica, muito bem. E a transformação é cíclica. Pessoal, eu estou no estado A, venho para o estado B, vou para o C e volto para o A. Eu voltei para a mesma temperatura, para a mesma condição. Então, numa transformação cíclica completa, a variação da energia interna é zero. Beleza? Vem aqui comigo agora na lei. Ó, a variação da energia interna é igual a zero. Então, deixando o trabalho de um lado e o calor do outro, nós temos que o calor é igual ao trabalho. Essa aqui seria a melhor possibilidade possível, né? Toda a energia ser atribuída a trabalho. Isso na primeira lei da termodinâmica é possível. Já na segunda lei, não é bem assim. Bom, vamos fazer um exemplo aqui agora rapidinho, olha. Utilize as informações do gráfico pressão vezes volume a seguir, calcule o trabalho da massa gasosa e informe se o trabalho foi realizado pelo ou sobre o gás. Pessoal, você já sabe de uma resposta aqui, não sabe? Haverá
Expansão ou compressão? Ó, de A para B. A seta está para onde? Isso, para B. De A para B. Então o volume vai de 2 para 6. Né? O volume aumentou, trabalho positivo. Né? Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Vamos lá. Eu sei que o trabalho é igual à área, numericamente igual à área. Né, pessoal? Área de quê? Que figura geométrica é essa aqui, meus amores? Isso aqui é um trapézio, tá? Como é que eu calculo a área de um trapézio? Ó, base maior, que é essa aqui, ó, base em caixa alta, né? Base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Vamos com calma, hein? Ó, a base maior vale isso aqui, ó. 8 vezes 10 a terceira. Newtons por metro quadrado. Foi? Beleza. Base menor já é isso aqui, ó. Ou seja, 4 vezes 10 a terceira. Tá aqui, ó. Newtons por metro quadrado. Base maior tá aqui. Base menor tá aqui. Vezes a altura. A altura é de 2 para 6, né? Então é 6 menos 2. Final menos inicial. Beleza? Metros cúbicos, que é a legenda do meu gráfico. Dividido por 2. Tranquilo? Próximo. Vamos lá. 8 mais 4 dá 12. E eu vou repetir todo o resto. Tá, pessoal? Todo o resto eu vou repetir aqui, ó. 12 vezes 10 a terceira newtons por metro quadrado, tá? 6 menos 2 é 4 metros cúbicos, beleza? Pessoal, aqui o que eu fiz? Eu posso cortar 2 desses 3 metros aqui do metro cúbico com esses 2 aqui, ó. Sobrou só newton vezes metro, tá? E é isso, né? 12 vezes 4 dá 48. 48 dividido por 2, 24. 24 vezes 10 a terceira joules ou 24.000 joules. Lembrando que Newton vezes metro é joule também. Mais uma vez o nosso personagem Ryu trazendo a nossa resposta para nós aí. E trabalho realizado pelo ou sobre o gás. Ryu mais uma vez aí, ó, trazendo a nossa resposta. Realizado pelo gás, é o gás que realiza trabalho. Tudo bem, pessoal? Então, segunda lei da termodinâmica. Galera, olha só. Aqui do lado esquerdo, eu tenho uma máquina térmica, tá? A máquina térmica é aquela que vai transformar calor em trabalho e liberar parte desse calor para uma fonte fria. Como exemplo, um carro, né? Um carro de motor a combustão. Legal? Olha só. Nesse caso da máquina térmica, eu tenho o calor da fonte quente sendo a energia total. Beleza? Desse total, eu vou conseguir aproveitar uma parte, que é o trabalho, e parte eu vou rejeitar. Tá, galera? Que seria parte dessa energia lançada para uma fonte de menor temperatura, mais fria, portanto. Tá legal, pessoal? Agora aqui, ó, máquina frigorífica, ela tem assim a mesma lógica da máquina térmica, só que com sentido contrário. Exemplo de máquina frigorífica, o refrigerador, geladeira, congelador que você tem em casa, por exemplo, aí. Qual que é a ideia da máquina frigorífica? Vamos pensar, ó. Lá dentro fica frio. Atrás da geladeira tem uma grade, né? Essa grade ela fica quente. Até costumo brincar que minha mãe, minha avó costumava botar a roupa para secar mais rápido lá, meia, toalha e tal, para secar mais rápido lá atrás da grade da geladeira, né? E enfim, como é que funciona a geladeira? Ela só funciona se ela for ligada à rede elétrica. Ou seja, a rede elétrica, pessoal, vai dar uma condição para que o motor que tenha lá dentro dessa geladeira funcione. E uma vez o motor funcionando, a parte interna da geladeira vai ficando gelada. E a parte traseira da geladeira vai ficando quente. A mesma coisa acontece para o ar-condicionado, né?
Por que, que o ar-condicionado tem uma parte dentro da sua sala e uma parte fora da sua sala? Porque o ar-condicionado ele vai pegar o calor que está lá dentro e jogar lá para fora. Simplesmente isso, tá? Então, a máquina frigorífica ela precisa de receber energia em forma de trabalho, né? Com isso, ela retira calor da fonte fria e libera o calor para a fonte quente. Simplesmente isso. Pergunta: por que que eu não consigo ter sucesso, digamos assim, se eu coloco um ar-condicionado dentro da sala? Porque de um lado ela vai simplesmente é, absorver calor e do outro lado ela vai fornecer esse calor. Ou seja, não faria diferença nenhuma. Legal? Mas se você parar para pensar, a soma de tudo que está entrando tem que ser igual à soma de tudo que está saindo, obedecendo mais uma vez a conservação da energia. Tá, pessoal? Então, a nossa expressão matemática é essa, ó. A soma do que está entrando é igual à soma do que está saindo. A mesma coisa acontece aqui, ó. A soma do que está entrando, tá aqui, é igual à soma do que está saindo aqui. Simplesmente isso. Ciclo de Carnot. Sadi Carnot, esse jovem chavoso, lindo, de olhos claros, esbeltos. Olha que bonito esse menino, né? Ele, jovem, lá na França, ele pensou o seguinte: rapaz, uma máquina térmica ela vai ser mais eficiente, ela vai ter um rendimento maior se ela seguir alguns passos. Carnot ele criou esses passos e chamou isso de ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, pessoal, representa 4 transformações, beleza? E eu vou falar aqui agora com vocês, olha só. Vamos imaginar que eu tenho um gás, aliás, um sistema termodinâmico em geral, no estado A, que tem uma pressão e um volume. Esse sistema termodinâmico ele será levado até um estado B, que tem uma outra pressão e um outro volume, tá? A transformação de A para B é uma expansão isotérmica, tá? Só para relembrar com vocês aqui, pessoal, eu tenho aqui essa curva hiperbólica, essa curvinha com essa característica aqui vermelhinha, né? Num gráfico da pressão pelo volume, representa que em qualquer ponto aqui a temperatura é igual, tá, pessoal? Essa curva é chamada de isoterma, legal? Aí, pessoal, de B, o meu sistema termodinâmico ele é levado até um estado C, em que eu tenho um outro volume e uma outra pressão. Legal? A transformação de B para C é uma expansão adiabática, ou seja, o sistema ele expande, como você pode ver aqui, ó, de B para C houve uma expansão, tá? E nesse caso não houve trocas de calor, tá? É uma transformação em que não houve trocas de calor, tá? O trabalho aqui é positivo porque foi uma expansão. E se o trabalho é positivo e o calor não existe, como nós vimos agora há pouco, a variação da energia interna é negativa, e é mesmo, tá? A temperatura aqui ela vai diminuir. De C eu vou para D, onde eu tenho outra pressão e outro volume, tá? A transformação de C para D é uma compressão isotérmica. Compressão, o trabalho é negativo aqui, tá, pessoal? Beleza? E o calor aqui ele é liberado, tá? E de D para A eu tenho uma compressão adiabática. Ó. De V para D o volume diminuiu também. Aqui o trabalho é negativo e é por isso que a temperatura aumenta, tá, galera? A variação da energia interna ela aumenta. Porque o calor é zero. O trabalho é negativo porque houve compressão. Então, houve aumento de temperatura. Tá legal? E pessoal, diz Carnot que a máquina térmica que opera obedecendo esse ciclo é uma máquina térmica que tem o seu maior rendimento possível. Beleza? Aqui nós temos um gifzinho aqui, né, que representa as 4 transformações no caso do sistema termodinâmico de um motor de combustão. Olha só. Eu tenho aqui, olha,
a parte em que a gasolina explode é a primeira expansão isotérmica, né? Expansão, o pistão ele aumenta aqui de tamanho, né, digamos assim. Legal? Quando a explosão termina de acontecer, por inércia esse pistão ele continua descendo, tá? Esse é o momento da expansão adiabática, tá? Quando esse pistão ele chega no seu nível mínimo aqui, ó, aqui, repare que os detritos da combustão da gasolina, olha, vão lá para fora, né? O cano de descarga. Isso aqui seria a compressão isotérmica. Olha, ele vai para cima, o pistão vai para cima, diminuindo o volume, compressão, e isso expulsa essa fumaça que está aqui lá para fora. E quando esse pistão ele chega na posição, está para chegar na posição em que ele comprime aqui a gasolina, é o último caso, a última transformação, tá? Expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica, compressão adiabática. Tá vendo, pessoal? Sadi Carnot viveu aí, ó, entre os séculos 18 e 19 e uma tecnologia dessa época é utilizada até hoje. Beleza? Rendimento, pessoal. O rendimento ele sempre será o quê? Uma relação percentual. É por isso que eu multiplico por 100% aqui no final, do útil pelo total, né? A energia útil é o trabalho e o total é o calor da fonte quente, tá? E uma outra forma de escrever essa equação é assim, beleza? Não vou deduzir isso aqui agora. No meu canal aqui no YouTube nós temos a dedução dessa expressão matemática, beleza? E relação de Carnot. Sadi Carnot, aquele jovem rapaz bonito francês com olhos claros, ele descobre que a razão entre as quantidades de calor da fonte fria pela da fonte quente, isso está em concordância com as temperaturas das fontes fria e quente. Legal? Ou seja, eu posso usar essa expressão matemática aqui, ó, substituindo no lugar de Q2 e de Q1, os T's. Essa aqui é a expressão do rendimento de uma máquina de Carnot. E nunca uma máquina de Carnot, uma máquina térmica, terá rendimento acima ou igual a 100%. É sempre menor do que 100%. A explicação é rápida e é assim, ó. O único jeito que isso aqui dá 100% é se esse 100 multiplicar pelo número 1. Aqui dentro só tem como dar 1 se esse 1 for subtraído do zero. E só tem como dar zero aqui, pessoal, se o T2 for igual a zero, tá? Zero Kelvin, zero absoluto, tá? A temperatura do universo, você sabe qual que é a temperatura do ponto mais frio do universo, mais afastado de qualquer astro, de qualquer estrela, de qualquer cometa, de qualquer coisa? São 2 a 3 Kelvin. Então não é aqui em Coqueiral de Itaparica, Itapuã, Praia das Gaivotas e assim por diante, Vitória. Não vai ser aqui, pessoal, que a temperatura será zero absoluto, né? O zero absoluto é uma tendência, inclusive, tá, galera? Vamos aqui a alguns exemplos para fecharmos a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá então, olha só. Primeiro exemplo, então, vamos fazer o seguinte, olha. Uma massa gasosa, uma massa gasosa ideal, ela realiza uma expansão isotérmica, né? Expansão isotérmica, ou seja, a temperatura não muda, beleza? A temperatura é mantida constante. Nesse processo, pode-se afirmar que a pressão e o volume aumentam. Mantendo a temperatura constante, a pressão só aumenta se o volume diminuir. Tá, pessoal? Imagina seu quarto aí, ó. Existe um volume no seu quarto e uma pressão. Você concorda que a pressão aumentaria se as paredes do seu quarto começassem a se aproximar umas das outras, né? Então a letra A está errada. Letra B. O volume e a energia interna diminuem. Gente, se a transformação é isotérmica, nem devemos falar da energia interna. Ela não varia, tá? C.
A pressão aumenta e a energia interna diminui. Não, a energia interna ela não varia. Letra D. O volume aumenta e a energia interna permanece constante, né? Pessoal, expansão, né? Ó, uma massa gasosa realiza uma expansão, o volume aumenta. Isotérmica, temperatura constante. Então, resposta vem Ryu. Tá aí, ó, Ryu trazendo a resposta mais uma vez. O volume aumenta e a energia interna permanece constante. Bora para próximo. Próximo exemplo. Sabe-se que um gás mantido num recipiente fechado exerce determinada pressão consequência do choque das moléculas gasosas contra as paredes do recipiente, né? Se diminuirmos o volume, ó, se diminuirmos o volume do recipiente e mantivermos constante a temperatura, a pressão do gás, falei agora, temperatura constante. Se você diminui o volume, a pressão aumenta. Resposta letra A, aumentará. Beleza? Próxima questão. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Tradução para essa frase aí, só um segundo. Pessoal, já lavou sua mão hoje? Ó, já lavou sua mão hoje com álcool em gel 70%? Beleza, vamos lá. Lave as mãos, fique em casa e tudo isso vai melhorar. Vamos lá. Traduzindo essa frase que eu falei agora para vocês aí, pessoal. Uma máquina térmica, ela não pode, simplesmente não pode realizar rendimento de 100%. Beleza? Bom, por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, letra A, sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%? Não. B, qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente? Não. Necessita de uma fonte quente e de uma fria. C, calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas? São grandezas homogêneas. Está errado isso aí. Letra D. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente, sim, e rejeita parte, sim, parte, desse calor para uma fonte fria. Resposta à letra D. Tá, pessoal? E por último, para fecharmos nossa aula de hoje, uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot. Beleza. E trabalha entre duas fontes térmicas, uma fonte quente de temperatura 227 graus Celsius e uma fonte fria de temperatura menos 73 graus Celsius. Ele pergunta qual que é o rendimento dessa máquina térmica em percentual. Por cento, né? Beleza? Primeira coisa que a gente tem que se ligar aqui, pessoal, é que as temperaturas estão em Celsius, né? Menos 73 graus Celsius para Kelvin, basta somarmos com 273, beleza? Dá 200. A temperatura da fonte quente em Kelvin, 500. E aí eu posso usar a equação, tá, pessoal, do rendimento de uma máquina de Carnot, uma vez que essa máquina térmica opera de acordo com o ciclo de Carnot. Beleza? Bom, T2, 200 Kelvin, T1, 500 Kelvin. Podemos cortar aí, pessoal, Kelvin com Kelvin, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. 2 dividido por 5 dá 0,4. 1 menos 0,4 dá 0,6. Ou seja, 60%. Uai! 60%. Ó, foi atrasado aqui, mas foi. Então a resposta, letra E. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, espero que você faça boas provas, né, que estão por vir, prova e simulado, tá? Ficamos aqui na nossa revisão, espero que tenha ajudado. Galera, o interessante é você assistir essa aula e sempre anotando no seu caderno aquilo que você entendeu, aquilo que eu mesmo coloquei aqui, fui fazendo a minha timeline, legal?
E rapaziada, fico por aqui. Deixo um abraço para vocês, um beijo para vocês. Legal? Continue com os estudos, é importante, tá, pessoal? E tudo isso vai passar. Espero que passe o mais breve possível. Legal? Rapaziada, professor Alex fica por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.